Olá, sou o professor Luiz Maggi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos ver mais um exercício, nesse caso um exercício que envolve progressões aritméticas e que diz o seguinte: em uma PA nós temos a 5 mais a 8 igual a 2 e a 2 mais a 6 igual a 10. Calcule a 10 mais a 20. Bem, vamos primeiro explicar o que é uma PA, né? Que o exercício diz que se trata de uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética é uma sequência de números que tem uma formação peculiar, onde a partir de um valor inicial, que nós chamamos de A1, né? Então, uma PA ela parte de um termo inicial A1 e uma constante que nós chamamos de R, e a partir desse termo inicial 1 e da constante R, nós formamos a nossa sequência de números, uma sequência chamada de A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Então, a sequência aí de números que tem por formação o termo posterior, né? Por exemplo, o A2, é o termo anterior, no caso do A2, o A1, adicionado de uma razão. O A3 é o termo anterior, o A2, adicionado de uma razão. Ou seja, para passar de um termo para o posterior, você soma uma razão. Ou seja, de A1 para A2, né, para passar de A1 para A2, o que eu faço? Eu somo a razão R. Para passar de A2 para A3, eu somo a razão R. Para passar do A3 para A4, eu somo a razão R, e assim por diante. De tal forma que a minha sequência fica com esse aspecto, né? O A1, que é o primeiro número, o A2, que é o A1 mais R, o A3, que é o A2 mais R, lembra que um termo é o anterior mais a razão. O A4, que é o A3 mais R e assim por diante. O A5 é o A4 mais R e assim por diante. Só como nós sabemos que o A2 é o A1 mais R e o A3 é o A2 mais R, então o A3, a partir do A1, lembra que nós conhecemos a PA é dada a partir do primeiro termo da razão, o A3 a partir do A1, você soma duas razões. Então nós temos essa sequência aqui, né, colocada a partir do A1, né? O A1, que é o primeiro número, o A1 mais R, que é o segundo número, e o A2, que é o A1 mais R, que é o terceiro número. Então, A1 mais 2R. O A3, que é A1 mais 2R mais R. Então, é o A1 mais 3R, e assim por diante. Então, o A4, A5 é o A1 mais 4R, ou seja, nós temos uma sequência mais ou menos com esse aspecto. Ó. O A2 é o A1 mais R, o A3 é o A1 mais 2R, né? O A3 é o A2 mais R, o A2 é A1 mais R, A1 mais R mais R, A1 mais 2R. O A4 é o A1 mais 3R e assim por diante. Perceba que nós podemos, a partir daí, deduzir uma formulazinha, né? Uma formulazinha porque nós chamamos de termo geral de uma progressão aritmética. Perceba que essa sequência de números, A1, A2, A3, A4, ela depende da posição do termo, né? A1 é o primeiro, A2 é o segundo, A3 é o terceiro. O termo geral é um termo numa posição qualquer chamada de posição enésima. Então nós vamos ter aí um termo, né? O geral, o AN, que representa qualquer termo em uma posição qualquer. No nosso caso aqui, pela nossa lei de formação, o AN é o A1, mas perceba que você soma uma quantidade de razões ao A1 igual à posição do termo menos 1. Então, se a posição N é N, então nós temos N menos 1 vezes
a razão. Nós temos aí uma formulazinha, que é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Nós vamos usar essa formulazinha para resolver essa questão. Perceba que se nós calcularmos quem é o A1 e quem é o R, né, o A1 e a razão, nós temos aí condições de calcular qualquer coisa da progressão aritmética. A progressão aritmética é resumida em A1 e R. Se eu descobrir o A1 e a razão, eu descubro qualquer coisa da PA. No nosso caso, nós temos duas informações em uma PA, que tem esta formulazinha para o seu termo geral, A5 mais A8 igual a 2. Perceba que a primeira informação que nos foi dada foi essa, né? Informação número 1. O quinto termo de uma PA mais o oitavo é igual a 2. O que é o quinto termo de uma PA? Então, na informação número 1, nós temos que o quinto termo de uma PA, que é o A1 mais 4R, lembra que o quinto termo A5 é o A1 mais 5 menos 1 razões, mais 4R, mais o oitavo termo, que é o A1 mais 7R, né? Então o oitavo termo, o A8, é o A1 mais 8 menos 1, 7 razões. Esta soma é igual a 2. Então nós temos que A1 mais A1, 2A1, 4 mais 7, 11. 11 razões é igual a 2. Então nós temos que 2 vezes o primeiro termo mais 11 razões é igual a 2. Então essa é a primeira informação que nós temos. Segunda informação que nós temos, que o A2 mais o A6 é igual a 10. Então a informação número 2 é que o A2, o que é o A2? Né? O A2 é o A1 mais uma razão. Então A1 mais R, o A2, mais o A6. Lembra que o A6, né? O A6, o sexto termo, é o A1 mais 6 menos 1, 5 razões. Então A1 mais 5 razões, né? Que é o A6. Tudo isso é igual a 10. A1 mais A1 é 2 vezes A1. Uma razão mais 5 razões são 6 razões, né? 6 vezes R é igual a 10. Então, a 2A1 mais 6R é igual a 10. E aí nós temos condições, né, de tentar encontrar o nosso A1 e a nossa razão para poder resolver a nossa questão. Perceba que nós temos duas equações, né? Duas equaçõezinhas com dois valores desconhecidos. Eu não sei qual é o valor de A1, não sei qual é o valor de R. E eu vou montar a partir daí um sisteminha. Então nós montamos aí um sisteminha. 2 vezes o A1 mais 11 vezes a razão é igual a 2. 2 vezes o A1 mais 6 vezes a razão é igual a 10. E aí nós temos o nosso sistema. Lembra que o A1 é o mesmo para as duas equações, a razão, o R, é o mesmo para as duas equações, então nós podemos montar um sistema. Uma forma bem simples de resolver esse sistema, eliminando uma das variáveis, fazendo o seguinte, subtraindo, né? Pega a equaçãozinha de cima menos a equaçãozinha de baixo. Faz esse menos esse, 2A1 menos 2A1 cancela. E sobra 11 menos 6, 5 vezes a razão, que é igual a 2 menos 10, 2 menos 10, menos 8. 2 menos 10, menos 8. Então nós descobrimos que a nossa razão R é igual a menos 8 dividido por 5, menos 8 quintos. Tendo a razão R, nós podemos agora calcular o primeiro termo, né, o A1. Lembra que nós podemos escolher uma dessas equaçõezinhas, né, a equação número 1 ou a equação número 2, e calcular o A1, porque nós já conhecemos a razão. Se a razão R é menos 8 quintos, vamos pegar a equaçãozinha número 2. Nós sabemos que é 2 vezes A1 mais 6 vezes a razão, isso tudo é igual a 10.
Perceba que tudo isso aqui é divisível por 2, né? Se nós dividirmos tudo por 2, eu vou ter aqui A1 mais, né, 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3, mais 3 vezes a razão, tudo isso aqui é igual a 5. Então nós temos aí que A1 mais 3R é igual a 5. Como R é menos 8/5, então o A1 mais 3 vezes menos 8/5 é igual a 5. Bem, 3 mais com menos dá menos, né? Então o A1 mais com menos dá menos. 8 vezes 3, 24. 24/5 é igual a 5. Daqui nós podemos calcular o A1, né? Calcular o A1 no cantinho, ó. Então o A1 é 5 mais 24/5. Então o A1 ele vai ser igual a 5, passa para cá, menos passa positivo, mais 24/5. Tirando o mínimo múltiplo comum, o A1 vai ser igual a... Lembra, 5 vezes 5, 25. 25 mais 24. 25 mais 24, 49/5. Então nós temos aí o A1 e a razão. Perceba que nós usamos aí a formulazinha do termo geral de uma progressão aritmética para calcular a razão, né? Nós sabemos que a razão é menos 8/5. Calcular também o primeiro termo, tendo a razão e tendo as equaçõezinhas. Nós podemos calcular o primeiro termo, que é 49/5. E a partir daí, tendo a 1 e a razão, nós podemos calcular a soma, né? A10 mais a 20. Lembra que A10 mais A20, que é o que o exercício pede, né? A10 mais A20, calcule A10 mais A20. O A10, pela formulazinha do termo geral, o A10 é o A1 mais 10 menos 1, 9 razões. Então o A10 é o A1 mais 9 vezes a razão, mais o A20, que é o A1, mais, né? Lembra que o A20, pela nossa formulazinha, A20 é 1 mais 20 menos 1, 19, mais 19 vezes a razão, que vai ser igual a A1 mais A1, 2 vezes A1, mais 19 com 9, 28 vezes a razão R. Como nós conhecemos o A1 é 49 sobre 5, conhecemos a razão R, que é menos 8 sobre 5, então isso aqui vai ser igual a 2 vezes o A1 é 49 sobre 5, mais 28 vezes a razão, 28 vezes, né? A razão é menos 8/5, né? Menos 8 sobre 5. Fazendo as continhas, né? Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 49. 2 vezes 49 é 98, então 98/5. 98 sobre 5, mais com menos é menos, né? Menos 28 vezes 8 dividido por 5, que vai ser igual a... Aí eu vou usar um artifício aqui para fazer essa continha, né? 98 dividido por 5 menos... Lembra que 20, né? Lembra que 28 é 20 mais 8? 20 vezes 8 é 160. 8 vezes 8 é 64. 160 mais 64 é 224. Então 98 menos 224 sobre 5. Que vai dar no final, né? No final nós vamos ter... Bem, vou fazer um pequeno arredondamento aqui. Vou acrescentar 2 unidades aqui 100. Acrescentar 2 unidades aqui 100 para manter a nossa diferença, né? Estou usando artifícios para tornar as continhas mais fáceis. Se eu acrescentar 2 unidades aqui, em vez de fazer 98 menos 224,
eu faço 98 mais 2, 100, menos 224 mais 2, 226. Então, 100 menos 226, que é menos 126. Então, menos, ó, sinalzinho de menos, 126 quintos, que é a soma do 10º termo dessa progressão aritmética mais o 20º termo dessa progressão aritmética, menos 126 sobre 5. Espero que tenha entendido a resolução. Qualquer dúvida, entre em contato, deixe uma mensagem. Se gostou, curta, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado.